2 trabalhadores morreram hoje à tarde em terminal da Transpetro, em Aracruz. Eles montavam um andaime quando a estrutura desabou. Os 2 caíram no mar e se afogaram. Cobradora de ônibus agredida por assaltante na Serra falou sobre os momentos de pânico. O bandido foi tão violento que ela achou que fosse morrer. Federação das Indústrias do Estado diz que medida do governo federal que reduz jornada de trabalho e salário é remédio amargo, mas necessário. Muitos trabalhadores já reclamam. Mais um dia de angústia para a família de adolescente que se afogou e desapareceu no mar em Vila Velha. Hoje, André Luiz completaria 16 anos. Lei do feminicídio agiliza as investigações no estado. Mais de 70 mulheres foram assassinadas no primeiro semestre deste ano. Bandidos invadem restaurante no centro de Vitória. Câmeras registraram a ação dos criminosos. Uma arma capaz de derrubar com um único tiro um animal de meia tonelada. Ela estava nas mãos de um adolescente. E mais, a munição estava cortada. Dentro, bandidos injetam veneno para matar mais rápido. Uma tragédia para o organismo. Com o preço em alta, muita gente substitui a carne pela salsicha. Mas há uma alternativa para garantir os nutrientes sem prejudicar a saúde. É só colocar no prato lentilhas, grão de bico, feijão e folhas verdes. Os detalhes em 1 minuto. A gente já volta. Olá, boa noite. A cobradora de ônibus espancada por um assaltante na Serra conversou com a nossa equipe. Ela ficou tão assustada com a fúria e violência do bandido que achava que iria morrer. Um soco no olho esquerdo, uniforme manchado de sangue, ferimentos em um dos braços e muitas ameaças. Ele pediu para eu poder passar minha bolsa, que se eu não passasse, que ele ia estourar meus miolos ali mesmo. A cobradora de uma empresa de ônibus de 35 anos prefere não mostrar o rosto, mas não esconde a angústia e as lágrimas. Ela foi atacada por um bandido por volta de 4 horas da manhã nesse morro que fica na saída do bairro Central Carapina, na Serra. Ela estava indo para o trabalho. Na hora eu fiquei sem reação, meu braço travou. Foi a hora que ele pegou no meu pescoço e me puxou pro meio do mato. Aí eu comecei a gritar, né, que eu pensei que ele podia fazer coisa pior comigo. Aí foi que ele me empurrou no chão, me derrubou, começou a me bater. Depois de ser espancada pelo criminoso, a vítima conseguiu se levantar daqui do matagal e atravessar andando até o outro lado da BR para pedir socorro. Ela foi até um ponto de ônibus onde recebeu ajuda. Em seguida, foi socorrida para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Quando a família soube o que havia acontecido, entrou em desespero. Foi desesperador, tá? Eu recebi a notícia por volta de 7 horas da manhã, ali eu já não sabia o que eu fazia. Eu ia para um lado, ia para o outro, não sabia para quem ligar para pedir ajuda, não sabia nem para onde ir, porque a primeira informação era que ninguém sabia para onde ela tinha sido levada. Terrível, é terrível. É uma situação que a gente vê acontecendo com os outros e quando você se depara com um ente querido seu numa situação dessa, você fica desnorteado. A cobradora recebeu alta no início da tarde. Os médicos disseram que ela vai se recuperar bem. Mas o medo, isso sim, vai ser difícil de curar. Pensei que eu ia morrer, que ele ia me matar. E foi muito violento, muito, muito. Ele falou que estava armado, mas eu acho que não estava armado de verdade, porque se ele tivesse armado mesmo, ele tinha atirado em mim, com certeza. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia, é só ligar 181. Lei do feminicídio ajuda a agilizar a investigação de crimes no estado. Só no primeiro semestre desse ano, mais de 70 mulheres foram assassinadas no Espírito Santo. 5 de fevereiro de 2015, data que o seu Elson não consegue esquecer. Sempre lembro dessa data, né, que foi uma data tão fatídica, tão trágica para nós, da família, mas também lembramos muito das outras datas, né, aniversários e datas festivas de fim de ano, né? A lembrança que sempre vem à cabeça é da filha Ana Clara Cabral, de 19 anos. A universitária foi assassinada a tiros. O namorado da jovem, principal suspeito de cometer o crime, ainda não foi a julgamento. Itamar Lourenço continua detido num presídio militar.
O que nós gostaríamos mesmo é que já tivesse levado a termo, né, com condenação, né, com ele realmente pagando, né, mas de toda forma é um consolo. Ana Clara é uma das 73 mulheres que foram assassinadas no Espírito Santo só de janeiro a junho deste ano. Os dados são do Ministério Público Estadual. A chamada Lei do Feminicídio, que entrou em vigor em março deste ano, foi uma das medidas tomadas pelo governo federal para reduzir os números de assassinatos de mulheres em todo o país. Aqui no estado, a legislação mais severa já tem dado resultados. Duas observações eu tenho a fazer. Uma delas é um caráter bem objetivo, que é o apenamento que aumentou, então, de violência doméstica ou menosprezo ou discriminação da condição de ser mulher. Esses homicídios, agora denominados feminicídios, a pena mínima é de 12 anos. A segunda observação, de março para cá, é que nós estamos tendo uma maior visibilidade desses crimes e maior rapidez na conclusão dos inquéritos policiais. Para quem tem uma filha que entrou para as estatísticas, essa lei já é um avanço. Tudo que vem para poder ser mais severo contra esse tipo de ato sempre traz um alento para a gente. 2 trabalhadores morreram hoje à tarde em um acidente no terminal da Transpetro, em Aracruz. O acidente foi no início da tarde no terminal de Barra do Riacho. De acordo com o sindicato da categoria, os trabalhadores de uma empresa terceirizada da Petrobras montavam andaimes quando a estrutura desabou e eles caíram no mar. Os funcionários foram levados para o fundo e não conseguiram voltar à superfície. Os 2 morreram afogados. Parece que estava mal fixado os andames e esse andaime eles estavam, para se precaver mais de qualquer coisa à altura, eles amarraram o corpo ao andaime. A estrutura veio a cair, né? Desmontou a estrutura, eles vieram a cair na água, vieram a óbito e fora que demoraram a ser resgatados. O sindicato afirma que já havia alertado a empresa sobre os riscos de acidentes. O terminal de Barra do Riacho recebe gás de cozinha e um combustível usado na indústria petroquímica, produzidos no polo de Cacimbas, em Linhares. A gente não sabe o que aconteceu lá de fato, lá no terminal da Barra do Riacho, se esse andame estava realmente bem fixado, se teve um resgatista que avaliou o andame, se teve essa inspeção, né? Então esses detalhes a gente não sabe. A partir de amanhã a gente vai estar se aprofundando nesses detalhes lá no terminal, para procurar saber realmente o que houve. E posteriormente a gente vai estar acompanhando a investigação do acidente, né? Para ver de fato se a empresa cumpriu todas as normas aplicáveis, né? Os 2 trabalhadores que morreram são Alex Vieira Ribeiro, de 39 anos, e Oséias Damasceno Soares, de 27. Eles eram funcionários da empresa terceirizada Espiral Engenharia. Uma comissão interna foi aberta para investigar as causas do acidente. O Corpo de Bombeiros retomou as buscas ao jovem que se afogou em Praia de Vila Velha. Hoje, André Luiz completaria 16 anos. Ela não consegue esconder a aflição. Dona Cristiane espera que o mar traga logo notícias do filho. Disse que provavelmente amanhã vai ter equipe maior, vai ter aérea, que disse que seria hoje e nada. André Luiz Alves da Silva, de 15 anos, está desaparecido desde o último domingo. Ele teria sido vítima de um afogamento nessa praia aqui na Barra do Jucu, em Vila Velha. Junto com ele estava Alício, um amigo que veio mergulhar também. Ele diz que André sabia nadar, mas a correnteza estava muito forte. Eu estava brincando aqui, aí fui brincando para lá assim, ó. Aí a maré começou a puxar ele para lá. Eu pensei que estava brincando ali, mas só que quando eu vi que ele estava sério ali, não teve como mais pegar ele ali. Familiares e outros amigos se reuniram nessa tarde para procurar o jovem, mas por enquanto está difícil encontrar qualquer evidência. Nós que viemos, eu e mais meus cunhados, umas 10 pessoas. Está procurando desde ontem. E andando na beira da praia. Mas eles fazendo equipe, uns para um lado, outros para o outro. Daqui desse ponto dá para ver como que o mar está agitado, violento. Olha só o tamanho das ondas. E foi exatamente por causa disso, do mau tempo, que o Corpo de Bombeiros teve que interromper as buscas ontem. Mas só que hoje, todos os trabalhos foram retomados. A partir de hoje, a gente iniciou as buscas superficiais, porque conforme nosso procedimento,
Ontem, nas primeiras 24 horas, as equipes mergulharam, tentaram achar o corpo no fundo. Infelizmente, não obtivemos sucesso. Então, hoje, amanhã e depois de amanhã, serão as buscas superficiais, usando embarcação, binóculo, todo o nosso equipamento. Eu não desejo essa dor para ninguém. A angústia de estar esperando e ninguém faz nada. Pois é, realmente uma angústia aí para a família. Alternativa errada. Em época de crise, tem gente trocando carne vermelha por salsicha, que é bem mais em conta. Mas, é um perigo. O embutido tem muito sal e pouca proteína. O correto é buscar alimentos que não deixam o organismo carente de vitaminas. Você sabia que alguns grãos e folhas verdes têm os mesmos nutrientes que a carne? Veja na reportagem. Carne vermelha, uma paixão dos brasileiros que está cada dia mais cara. Mesmo assim, tem gente que não dispensa na mesa. Como menos na semana, mas eu como sim. A gente costuma comprar o patinho pela questão de ele ter menos gordura, ser mais limpo, melhor de comer. A questão do preço é você está pagando pela qualidade, né? Mas existem muitos que conseguem ficar sem ela. Eu não como carne vermelha. Aí a senhora come o que para poder ter? Peixe, carne branca. A questão é, se não comer carne, como fazer para ingerir o mesmo nível de proteínas? Quando a gente pensa em substituir a carne por um outro alimento, a gente tem que pensar no alimento que tenha proteína, que tenha ferro e vitaminas do complexo B. Uma alternativa para quem consegue abrir mão da carne vermelha é aderir às leguminosas. Elas têm alto teor de proteína e de fibra. Com a receita certa, elas se tornam um prato saboroso e nutritivo. Lentilhas, ervilhas, grão de bico e o feijão, né, que é próprio da nossa cultura mesmo, consumir diariamente. Ovos e frango também podem ser substitutos. A sardinha é outra opção saudável e nutritiva. A gente poderia pensar também em diminuir a porção da ingestão de carne diariamente. Então, o brasileiro ele tende a consumir uma quantidade maior de carne do que seria recomendado. Então, o necessário mesmo seria na faixa de 100 gramas, né, de carne diariamente, que nada mais é que a palma, né, o tamanho da palma da mão. Diminuir essa porção, que tem muita gente que consome quase que a mão inteira, né? E aí a gente substituiria por outros alimentos que esses que a gente disse, de fonte proteica e de ferro. Se o preço da carne não estiver cabendo no bolso, não pense em trocar por embutidos, como a salsicha. Ela tem muito sódio e pouca proteína. Pense em uma carne de segunda, como o músculo. Além de ser mais barato e ter todos os nutrientes da carne vermelha, ele ainda tem colágeno. Ou então faça simplesmente como esta senhora. Vou fazer uma omelete com verdura. Coloca vagem, cenoura, um monte de verdurinha. Fica gostoso? Fica muito bom. E alimenta, né? Bom, assim como as leguminosas, as folhas verdes escuras, como o agrião, a rúcula e a couve, têm vitamina B12 e ferro. Duas importantes fontes de prevenção de anemia e bom para o funcionamento do sistema nervoso. Você também deve comer leguminosas, como o grão de bico, o feijão, a lentilha e a soja. Assim você dribla os alimentos em alta, sem deixar o organismo em crise. Uma arma capaz de derrubar com um único tiro um animal de meia tonelada. 2 pessoas foram detidas. Olhe bem para essas duas munições. Uma é .40, usada pelas polícias civil e militar. Já a maior estava a serviço do crime. O poder de fogo deste revólver Magnum 44 é tão grande que basta um único tiro para derrubar um animal de meia tonelada. A arma de fabricação americana e de uso restrito custa em torno de R$6.000. Este furo no meio da maioria das munições chamou a atenção da polícia. Elas estão cortadas para colocar produtos químicos no seu interior e com isso trazer mais ainda prejuízo à vida. A arma foi apreendida no bairro das Laranjeiras, aqui na Serra. Estava escondida numa caixa de som na varanda de uma casa. O imóvel é de um gari. Segundo a polícia, ele não sabia que o filho tinha guardado o revólver no local. Denúncias anônimas levaram os militares até a residência. 2 pessoas foram detidas, um jovem de 25 anos e outro de 23. A gente vê familiares sendo envolvidos, a gente vê
pessoas de idade, crianças sendo envolvidas. Ele é destruidor em relação ao tráfico de droga, homicídios. E o irmão está aqui, de repente, até mesmo por temer o próprio irmão apreendido. Ele está completamente envolvido por temer o irmão. Atenção, professores e outros profissionais da educação estadual. 20.800 servidores vão receber bônus desempenho. O benefício leva em consideração a nota do Programa de Avaliação da Educação Básica do Estado e outros, como as notas dos estudantes e frequência dos profissionais. O valor será pago na folha de julho, no próximo dia 29. A medida provisória do governo federal que reduz a carga horária e o salário do trabalhador. Para a Federação das Indústrias Capixabas, a medida nesse momento é importante, mas muitos trabalhadores reclamam. É tanta correria no dia a dia que mal sobra tempo para se alimentar direito. Ah, que bom seria trabalhar um pouquinho menos, né? Dedicar a família, né? Família, neto, que agora tem neto, tem pouco tempo para os netos. Mas e se essas horas a menos no batente mexessem no bolso? Menos trabalho, menos dinheiro no fim do mês. Se reduzir o salário não, então? Não, claro que não. Aí prefere continuar trabalhando do jeito que tá? Claro. Essa foi a saída que o governo federal encontrou para evitar mais demissões. Reduzir a jornada de trabalho e os salários em até 30%. É o chamado PPE, Programa de Proteção ao Emprego. O programa vai valer até dezembro do ano que vem. A medida do governo vai ser regulamentada em 15 dias. Aí haverá a indicação de quais setores poderão participar. Para você entender direitinho como vai funcionar, vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que um funcionário que trabalhe 8 horas por dia e ganhe R$1.000 por mês tem uma redução de 30% na jornada. Pelos cálculos, ele passaria a trabalhar 6 horas por dia e ganharia R$700. Só que na prática, ele vai trabalhar 6 horas e receber R$850, porque o governo vai bancar metade da perda salarial, que nesse caso foi de 15%. O trabalhador que se recusar a aceitar a proposta não poderá ser demitido por justa causa. A redução só terá validade se houver acordo entre sindicato e empresa. Qual é o foco do programa? Preservar o emprego do trabalhador. Então, o que acontece? Os sindicatos vão se reunir, as categorias específicas, né, com seus funcionários, com a entidade patronal, e vão encontrar uma melhor forma de fazer essa redução de salários, né, de forma que não prejudique o trabalhador. A crise econômica que assola o país foi a responsável pela demissão de 5.000 trabalhadores neste ano. Isso só nas indústrias do estado. Para Findes, as medidas anunciadas pelo governo são como um remédio. É um remédio muito amargo, embora seja a solução imediata para o trabalhador, sem dúvida. Remédio que muita gente não quer provar. Nas ruas, a população prefere outro tipo de tratamento. A gente já ganha pouco. For tirar ainda, eu acho que não deveria. Teria que procurar uma outra solução, né? Eu acho que a presidente, ela deveria olhar para o lado deles, diminuir o salário dos deputados. Diminui o salário dela. Agora, sempre trabalhador, a gente já ganha pouco e ela tem que passar por isso. Boa, hein? Bom, com a medida, o governo espera poupar 50 mil empregos de trabalhadores com salário médio de R$ 2.200. Quarta-feira de tempo mais estável em todo o Espírito Santo. O sol deve aparecer entre muitas nuvens e não há previsão de chuva em todo o estado. As temperaturas variam de 10 a 25 graus na região serrana e de 16 a 28 nas outras regiões. E a seguir, bandidos invadem restaurante no centro de Vitória. As câmeras mostram o contorcionismo do ladrão. A gente já volta. Você vai ver agora a ação de bandidos no centro da capital. Os dois homens se aproximam do restaurante, olham em volta e saem. Eles retornam com um pedaço de madeira. Um deles se abaixa e força a entrada. Em seguida, o comparsa também começa a forçar a porta de aço. Eles disfarçam. Como ninguém aparece na rua, um deles entra no estabelecimento e sai do local levando uma sacola, provavelmente com dinheiro. Uma boa noite, até amanhã.